Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. E hoje nós vamos falar sobre a grandiosa, majestosa e populosa comunidade da Rocinha. Para produzir esse vídeo, eu li muitos textos e consultei a tese de doutorado A Construção Social da Rocinha, da historiadora Mariana Carvalho da Costa. Para quem não conhece, a Rocinha é uma comunidade situada na zona sul do Rio de Janeiro, entre os bairros Ricos da Gávea e de São Conrado. A maioria das pessoas, a ideia do senso comum, acredita que antes de 1920, a região onde está localizada a Rocinha, ela era um vazio, não era habitada por ninguém. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Já no século XIX, a região ela era dominada por grandes proprietários de terras e escravos. Então lá haviam muitas fazendas que criavam gado, produziam café, laranja, flores e demais gêneros agrícolas. O que vai acontecer? Bom, as pessoas que trabalhavam nessas fazendas, obviamente, eram trabalhadores pobres. E para conseguir trabalhadores para esse local, os donos das fazendas eles tinham uma estratégia. Eles anunciavam nos grandes jornais da época as vagas de trabalho e junto eles ofereciam um pedaço de terra para o trabalhador viver, para ele morar. No finzinho do século XIX, mais ou menos por volta da década de 80, algumas fábricas de tecidos e fábricas de chapéu vão se instalar próximas à Rocinha, sobretudo na Rua Marquês de São Vicente e na Rua Jardim Botânico. Como esses ainda são locais muito afastados da cidade, locais de difícil acesso, aonde é que os trabalhadores dessa fábrica vão morar, gente? Exatamente aonde vocês estão pensando. Eles vão se instalar na localidade conhecida como Rocinha. Então a gente já consegue perceber a Rocinha no final do século XIX não como um local de vazio, mas como um bairro formado por trabalhadores pobres. No início do século XX, mais ou menos em 1915, uma boa parte de onde está localizada a Rocinha hoje em dia foi vendida para a Companhia Castro Guidão. Essa companhia pertencia a dois irmãos portugueses que conseguiram fazer fortuna trabalhando no Brasil. Poucos anos depois, em 1922, os negócios da Companhia Castro Guidão já não iam tão bem. Então os dois irmãos resolveram vender todo esse terreno. Mas o mais interessante é que eles não venderam o terreno todo. Eles lotearam, fatiaram essa terra como se fosse um bolo e passaram a oferecer no jornal por preços muito baixos, Vocês já devem estar pensando quem eram os possíveis compradores dessas terras. Exatamente, os trabalhadores mais pobres. E além dos preços serem muito baixos, o prazo de pagamento eram muito altos. Alguns jornais chegam a falar que a pessoa que adquiria um terreno na Rocinha poderia pagá-lo em até 10 anos. Vocês devem estar pensando que esses trabalhadores pobres que foram se instalar na Rocinha só trabalhavam o tempo inteiro. Não, como todo mundo, eles também tinham momentos de lazer. E quais eram essas formas de lazer? Eram, sobretudo, reuniões de caráter religioso, reuniões da fé católica, espírita, de matriz africana, e também eles se divertiam criando clubes de futebol. A Rocinha teve 3 sedes de clube de futebol. Tinha o Estrela, o Esperança e o Liberdade. Inclusive, o Esperança, ele tinha sua sede num local muito conhecido dos moradores da Rocinha, que é o Largo do Boiadeiro. Gente, o que é muito importante a gente prestar atenção aqui é que esses momentos de lazer dos trabalhadores, dos moradores da Rocinha, eram muito importantes, não só para eles relaxarem um pouco das jornadas de trabalho, mas para eles criarem identidades, a identidade de moradores da Rocinha. E essa identidade permitia que eles se unissem para lutar por melhorias para o local, como aconteceu em 1931 e 1935, quando os moradores se reuniram para pedir ao governo que criasse uma escola na Rocinha para atender as crianças que viviam ali. E eles conseguiram. A primeira escola da Rocinha
ela vai ser instalada no campo, na sede do clube conhecido como Liberdade. Em 1933, vai ter início um evento que vai chamar muita atenção para esse território. Esse evento é o famoso Circuito da Gávea. Se trata de uma corrida internacional de automóveis e o trajeto dessa corrida é muito interessante. Ele começava na Rua Marquês de São Vicente, exatamente onde hoje está localizado o campus da PUC-Rio. Então, saía da Marquês de São Vicente, ia mais ou menos até perto do Jockey Club, pegava a Visconde de Albuquerque, percorria toda a Avenida Niemeyer e entrava pela Estrada da Gávea, cortando a Rocinha. Uma das partes mais perigosas desse trajeto da corrida ficava exatamente no local que hoje a gente conhece como Curva do S. Esse local ele era tão perigoso que era chamado de Trampolim do Diabo ou Trampolim da Morte. Por causa desse perigo, a empresa Automóvel Clube, que organizava a corrida, ela resolveu instalar no local um posto de serviço telefônico e um posto médico. E o governo também fez melhorias, fez calçamento nesse ponto da estrada. Mas aí que vem a parte triste da história. Todas essas melhorias não foram feitas pensando nos trabalhadores da Rocinha, e sim pensando, nas pessoas que participavam do Circuito da Gávea, que obviamente não eram os mais pobres, eram os mais ricos. Mas a questão é que tudo isso, esse circuito, chama a atenção para a área onde estava localizada a Rocinha e as áreas mais próximas. Essas áreas começam a ser muito valorizadas, Algumas pessoas vão começar a ficar de olho no potencial turístico que há, ali nas adjacências de onde está localizada na Rocinha. E isso vai ser um grande perigo para os moradores. Em 1944, o prefeito da cidade, Henrique Dodsworth, ele vai assinar um decreto que prevê a remoção dos moradores da Rocinha. E esse é um ponto que eu gosto muito. Por quê? Porque vai ser o momento onde os moradores da Rocinha vão ter um protagonismo. Longe de ficarem se colocando como vítimas, como coitados, eles vão se reunir e vão às sedes dos principais jornais, Jornal do Comércio, Jornal do Brasil, e eles vão mostrar para a sociedade em geral o problema que eles estão passando. Então, eles vão chegar nos jornais e vão dizer, se o problema é que as nossas casas não estão de acordo com o que manda as normas, o Código de Obras, nós vamos pedir ajuda, nós vamos pedir financiamento e vamos construir as casas do jeito que manda a lei. Mas a gente sabe que o interesse não era esse, não era melhorar as casas dos pobres, era removê-los dali. E com esse protagonismo, com essa força, os moradores conseguiram evitar a remoção. Nos anos seguintes, anos 50 e 60, a Rocinha só vai continuar a crescer. Por quê? Porque ela vai receber moradores que foram desapropriados de outras comunidades e vão receber também vários imigrantes nordestinos que estão fugindo da seca. Galera, eu vou ficando por aqui. Peço a vocês que curtam o vídeo, que se inscrevam no canal. E se você conhece algum morador antigo da Rocinha ou conhece alguma história, algum relato interessante, dos tempos passados, por favor, escreve aqui no comentário que eu vou ficar muito feliz em ler. Beijo para todo mundo.